Oração da manhã, a maneira certa de começar o dia com Deus. Senhor, antes que o sol desperte a terra, tua presença já envolve o mundo. Há algo de sagrado nas primeiras horas do dia, um silêncio que ainda não foi ferido pelas pressas, uma luz que ainda não foi interrompida pelos ruídos. E é nesse instante que a alma encontra o caminho de volta ao essencial. Ao abrir os olhos, não buscamos promessas, mas direção. Não queremos apenas um novo dia, queremos um novo sentido. Queremos caminhar contigo, não à frente nem atrás, mas ao teu lado, como quem reconhece que o verdadeiro amanhecer acontece dentro da alma. O Espírito Santo paira sobre as manhãs como um vento leve que desperta o que dorme. Ele toca os pensamentos, purifica o coração, devolve clareza ao olhar. Antes mesmo que o corpo se mova, ele já organiza o invisível, os sentimentos, os planos, as intenções. E onde havia peso, ele coloca leveza. Onde havia ansiedade, ele coloca ordem. Onde havia dúvida, ele planta paz. Eclesiastes disse: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós cremos nisso, não como uma frase, mas como uma experiência. Cada amanhecer é uma chance nova de começar o mesmo caminho com mais fé, de transformar o comum em altar, de perceber o divino em cada detalhe do dia. Senhor, consagramos este amanhecer, não o dia que desejamos, mas o dia que nos dás. Não as circunstâncias perfeitas, mas o teu olhar sobre elas. Que o primeiro gesto deste dia seja gratidão e o primeiro pensamento, confiança. Porque quem começa o dia contigo já venceu o que ainda virá. O Espírito Santo é o primeiro raio de luz sobre a alma. Aquele que ilumina sem ferir, aquece sem consumir, guia sem exigir. Ele nos lembra que a vida não começa com um alarme, mas com a tua presença. E assim, enquanto o mundo desperta, o coração desperta também. Não para correr, mas para permanecer. Não para buscar o que falta, mas para reconhecer o que já é bênção. Porque quando o dia nasce dentro da alma, até o impossível se torna possível. Amém. A dor e o encontro. Nem todo amanhecer nasce com alegria. Há dias em que o sol se levanta, mas a alma ainda está nublada. O corpo desperta, mas o coração continua cansado. E é justamente aí, no contraste entre a luz do dia e a sombra interior, que o Espírito Santo escolhe agir. Amanhã é o espelho do recomeço, mas também o lugar onde a dor ainda ecoa da noite anterior. Eclesiastes lembra que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de calar e tempo de falar. O Espírito nos ensina que cada manhã traz em si a chance de transformar o pranto em propósito e a fraqueza em fé. Nem sempre a vida se encaixa como gostaríamos. Às vezes, o dia começa com silêncios não respondidos, com saudades que ainda pesam, com orações que parecem não ter ecoado no céu. Mas é ali, nesse exato lugar onde a dor acorda conosco, que o encontro com Deus acontece. Ele não espera o dia ficar perfeito para aparecer. Ele se revela no imperfeito. O Espírito Santo caminha entre os cacos das nossas manhãs, colhe as sobras do que restou da noite e transforma cada fragmento em promessa. Há uma delicadeza divina no modo como o céu toca quem sofre. O Espírito não vem com ruído nem pressa. Ele se aproxima como luz que atravessa cortinas pesadas, como o vento que levanta a poeira sem assustar. Ele não apaga a dor, mas a transforma em direção. Eclesiastes diz: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. E o Espírito traduz isso no íntimo. Melhor é o coração, que mesmo ferido, decide continuar. Melhor é o amanhecer da alma do que o brilho do dia. Porque o verdadeiro sol nasce por dentro, quando o amor de Deus encontra espaço entre as nossas ruínas. Quem não desiste do amor, desperta diferente. Não porque o dia seja fácil, mas porque o Espírito ensina que o amor é mais forte que qualquer sombra. Ele renova o ânimo dos cansados,
refaz a esperança dos que perderam o rumo e desperta no coração uma certeza mansa. Nenhum dia começa sem propósito e nenhuma dor atravessa a manhã sem sentido. A dor é o chão do encontro, é o lugar onde a fé deixa de ser ideia e se torna respiração. E quando o Espírito toca esse chão, até o que doía passa a florescer em gratidão. Porque quem começa o dia com Deus, mesmo em lágrimas, termina o dia em paz. Aquela paz que não vem do mundo, mas de dentro. O paralelo. As manhãs sempre tiveram um lugar sagrado nas Escrituras. Foi ao nascer do dia que Deus falou com Moisés no monte. Foi de madrugada que Jacó lutou com o anjo e recebeu um novo nome. Foi ao amanhecer que Maria Madalena encontrou o túmulo vazio e descobriu que o amor tinha vencido a morte. E é também nas manhãs da alma, quando tudo ainda parece confuso, que o Espírito Santo continua a revelar o novo de Deus. Em cada uma dessas histórias há algo em comum. Antes que a luz se tornasse plena, havia escuridão. Antes do milagre, havia silêncio. Antes da revelação, havia cansaço. A madrugada é o intervalo entre o que foi e o que será, e é ali que o Espírito se move com mais poder. Jacó passou a noite inteira lutando. Não era apenas com um anjo, era com a própria história. E quando a aurora rompeu, ele já não era o mesmo. A dor tinha virado bênção e o que era medo se tornou identidade. Assim também acontece conosco. O Espírito Santo luta em silêncio dentro de nós até que o dia nasça diferente. Maria Madalena também chorou antes de ver o sol. Foi na escuridão da perda que ela encontrou o ressuscitado. E foi ao amanhecer que o Espírito Santo inaugurou, por meio dela, a primeira mensagem da ressurreição. O amor não morre. A dor que parecia fim se tornou início. O pranto que parecia derrota se transformou em testemunho. E o próprio Jesus, antes de amanhecer, se retirava para orar. Aqueles instantes de solidão eram encontros com o Pai, momentos em que o Espírito Santo o fortalecia para os passos do dia. Ele sabia que a força verdadeira não vem das tarefas, mas da comunhão. E quem começa o dia assim, carrega dentro de si um sol que não se apaga. O paralelo é claro. Toda manhã é um convite para um novo encontro. O Espírito Santo não desperta apenas o corpo, mas o propósito. Ele recorda ao coração o que a noite tentou apagar, que a fé ainda existe, que o amor ainda vale, que Deus ainda está presente. Em cada amanhecer, há uma ressurreição discreta acontecendo. A esperança levanta-se da cama da descrença, o amor se recompõe das feridas, e a alma volta a acreditar que o bem ainda tem futuro. Como Jacó, lutamos. Como Maria, choramos. Como Jesus, oramos. E em cada manhã, o Espírito Santo nos reencontra. Ele apaga o cansaço do ontem, renova o propósito do agora e acende em nós a lembrança do eterno, a de que não estamos recomeçando sozinhos. O sol pode nascer todos os dias, mas quando o Espírito desperta junto conosco, é o próprio céu que amanhece por dentro. A aplicação espiritual. Cada manhã é uma promessa não dita, uma página em branco que o Espírito Santo escreve com a tinta da graça. Eclesiastes declara que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e o Espírito revela que o amanhecer é o tempo do renovo, o tempo em que a alma reaprende a viver. Mas há segredos escondidos nesse instante, e o Espírito os revela aos que decidem começar o dia com Deus. São 7 revelações sutis, 7 bênçãos silenciosas que se cumprem cada vez que um coração desperta em fé. A primeira revelação é a da entrega. Antes de pedir qualquer coisa, o Espírito ensina a oferecer. Oferecer o tempo, o pensamento, o fardo. Quando o coração entrega o controle, o céu assume a direção. O dia se torna leve, não porque é fácil, mas porque é guiado. A segunda é a da presença.
O Espírito Santo lembra que Deus não habita no futuro, mas no agora. Amanhã é o lugar da presença, o instante em que a alma pode ouvi-lo sem distrações. Quem começa o dia assim não busca provas de amor, apenas o prazer de estar com aquele que ama. A terceira revelação é a da paz. Nem sempre o dia virá sem ruídos, mas o Espírito concede uma serenidade que não depende das circunstâncias. É a paz que não elimina as tempestades, mas muda o modo de enfrentá-las. É o descanso de quem confia mesmo antes de ver. A quarta é a da sabedoria. Quando o Espírito ilumina o amanhecer, o olhar muda. As pequenas escolhas ganham valor, as palavras ganham propósito e até o trabalho mais simples se torna ato de adoração. A sabedoria do Espírito é prática, ensina a viver o ordinário com sentido extraordinário. A quinta revelação é a da gratidão. O Espírito Santo desperta o coração para o que já é bênção. Quem aprende a agradecer antes de pedir, transforma o dia inteiro em altar. A gratidão é a chave que abre as portas do favor divino, porque reconhece que tudo vem das mãos de Deus. A sexta é a da esperança. Cada amanhecer é um lembrete de que nada está perdido. Enquanto houver sol, haverá recomeço. E mesmo quando o céu parece cinza, o Espírito Santo é o brilho por trás das nuvens. A esperança não é esperar que tudo mude, é acreditar que Deus está em tudo, mesmo antes da mudança. E a sétima revelação é a da missão. O Espírito não desperta ninguém sem propósito. Cada dia é um chamado para amar mais, servir melhor e espalhar luz onde o mundo ainda dorme. Amanhã é o envio disfarçado de rotina, o lugar onde o ordinário se torna divino. Essas 7 revelações se cumprem sempre que a alma desperta com fé. O Espírito Santo transforma o simples ato de acordar em um encontro. Ele faz do amanhecer uma oração viva, onde o tempo se curva diante da eternidade. Começar o dia com Deus é mais do que hábito, é aliança, é o reconhecimento de que a luz que nasce no céu também quer nascer dentro de nós. E quando isso acontece, até o dia mais comum se torna sagrado, porque o Espírito Santo, em cada manhã, faz da vida um novo Gênesis, o chamado pessoal. Há um instante no amanhecer em que o Espírito Santo deixa de falar ao mundo e passa a falar ao coração. Entre a claridade que cresce e o silêncio que se despede da noite, ele sussurra: não desperdice este novo dia. Não desperdice a chance de começar com fé, de andar com calma, de olhar o céu e lembrar que está vivo por propósito, não por acaso. Cada manhã é um chamado. Um convite para confiar mais e temer menos, para fazer das primeiras horas do dia um altar e não uma corrida. O Espírito Santo te chama a começar não pelo que precisa fazer, mas pelo que precisa sentir. A presença de Deus que te acompanha antes de qualquer tarefa. Eclesiastes ensina que há tempo de plantar e tempo de colher, e o Espírito diz que amanhã é o tempo de plantar intenções. As sementes que você lança no início do dia, as palavras, os pensamentos, as orações, florescerão quando o sol se pôr. Quem começa o dia com amor, colhe paz ao anoitecer. O chamado é simples. Não desperte apenas o corpo, desperte a alma. Permita que o Espírito Santo organize por dentro o que o mundo desorganizou por fora. Deixe que ele te lembre quem você é antes de te lembrar o que precisa fazer. Porque antes de qualquer agenda existe uma identidade. Você é filho do Eterno e isso já é suficiente. O Espírito chama você a não viver em reação, mas em direção. A não esperar que o dia diga quem você é, mas a dizer ao dia em quem você crê. Quem desperta com o Espírito não é conduzido pelo caos, mas pela calma. Porque onde o Espírito habita, a pressa perde força e a paz ganha voz. Talvez ontem tenha sido um dia de confusão, de perdas, de silêncio.
Mas hoje o Espírito Santo recomeça. Ele não apaga o passado, ele o redime. Ele pega as sobras de dor e as transforma em matéria-prima de propósito. Nada é desperdiçado quando o amor ainda permanece. Eclesiastes fala de um tempo de juntar pedras e um tempo de espalhá-las. O Espírito te chama hoje a juntar o que restou de fé, de coragem, de esperança. Junte o pouco, coloque nas mãos de Deus e veja o muito nascer do improvável. É assim que o céu trabalha, com o que o mundo despreza, com o que o tempo esqueceu, com o que a alma quase deixou cair. O chamado da manhã é o mais importante de todos. Permaneça em mim. Permaneça quando o mundo gritar, quando o medo voltar, quando o tempo parecer curto demais. Permaneça e o Espírito fará do teu dia uma oração viva, porque o dia certo de começar com Deus não é amanhã, é hoje. É este instante, este fôlego, esta luz que toca a janela. O Espírito Santo está aqui, sussurrando entre os sons da manhã. Tudo o que começa em mim termina em paz. A oração. Senhor, o dia começa e tudo dentro de nós desperta contigo. Os pássaros cantam, o vento se move, a luz atravessa as janelas e cada detalhe parece dizer: tu estás aqui. Antes que qualquer pensamento se organize, o teu Espírito já nos visita. Antes que o mundo nos chame, o céu nos chama primeiro. Hoje não pedimos pressa, pedimos direção. Não pedimos facilidade, pedimos fidelidade. Queremos começar este dia com o coração em silêncio e a alma atenta, para reconhecer a tua presença nas pequenas coisas, no café simples, na rotina, no olhar de alguém, no ar que respiramos. Espírito Santo, ensina-nos a começar o dia de dentro para fora. Que o primeiro gesto seja oração e não preocupação. Que a primeira palavra seja gratidão e não medo. Que o primeiro pensamento seja fé e não dúvida. Transforma cada ato comum em um encontro contigo. Eclesiastes diz que há tempo de tudo debaixo do céu. Que este tempo, Senhor, seja o tempo de viver com propósito, de acordar não apenas para trabalhar, mas para amar, de caminhar não apenas para chegar, mas para aprender, de falar não para convencer, mas para abençoar. Consagramos este amanhecer com seus riscos e suas promessas. Consagramos as tarefas, os encontros, as pausas e até os imprevistos. Porque onde há teu Espírito, nada é perda, tudo é lição. E se o dia se tornar difícil, que a lembrança da tua fidelidade nos sustente. Senhor, que a luz do sol não apenas ilumine os caminhos, mas também derreta os medos. Que o calor do dia aqueça os afetos adormecidos e que o sopro do teu Espírito refresque as mentes cansadas. Queremos andar em paz e não apenas em movimento. Guia-nos pela tua sabedoria, fortalece-nos com tua presença e guarda-nos sob teu amor. Que ao anoitecer possamos olhar para trás e dizer: hoje Deus esteve comigo em cada detalhe. E se a noite chegar e o corpo descansar, que a alma descanse também, sabendo que o dia não foi desperdiçado, porque começou contigo, e tudo o que começa contigo termina em paz. Amém. Bênção final. O sol agora já está alto, e a vida segue seu curso entre compromissos, vozes e caminhos. Mas há uma paz silenciosa pairando no ar, aquela que só existe quando o dia começou com Deus. Amanhã cumpriu seu papel. Despertar o corpo, sim, mas também acordar a alma. Eclesiastes sussurra que tudo tem seu tempo, e o Espírito Santo revela que este tempo, o agora, é o mais sagrado de todos. O tempo de estar consciente, grato e presente. Enquanto o mundo corre, os que começaram o dia com o Espírito caminham diferente. Eles não se apressam, porque sabem que o céu não se atrasa. Eles não temem, porque aprenderam que a presença de Deus é abrigo constante. Eles não se perdem, porque o coração deles acordou antes do relógio.
E há algo de celestial em quem vive assim. A paz que habita dentro desses corações começa a transbordar em gestos, em palavras, em olhares. O mundo não entende, mas sente. Sente que há uma luz mansa em quem decidiu confiar, uma esperança serena em quem escolheu começar o dia com o Criador. O Espírito Santo continua a acompanhar cada passo, como brisa que refresca e como chama que guia. Ele não ficou na oração da manhã, ele se move junto contigo. Em cada decisão, em cada respiro, em cada encontro, há uma pequena centelha de eternidade acendendo o que é humano. Que esta bênção te acompanhe até o pôr do sol. Que o teu coração permaneça leve. Que as tuas palavras carreguem doçura. Que os teus olhos enxerguem o bem escondido em cada momento. Que a tua fé se mantenha firme, mesmo nos ventos contrários. E que o amor de Deus, o mesmo amor que criou o amanhecer, seja a luz que nunca se apaga dentro de ti. Quando a tarde cair e o silêncio voltar, lembra-te deste início. Lembra-te que o Espírito Santo esteve contigo desde o primeiro raio de luz e continua presente, mesmo quando a noite chegar outra vez. Porque o segredo não é apenas começar o dia com Deus, é permanecer com Ele até o fim. Que a paz que acalmou o teu amanhecer te acompanhe pelo caminho, e que a bênção do Espírito Santo te envolva como luz constante, renovando, conduzindo e guardando cada segundo. Hoje o céu amanheceu dentro de ti. Fique com Deus.